esse bloqueio, cara, principalmente da língua portuguesa, nas universidades, né, ali mais doutorado, as pós-doutorado ali, existe mesmo um bloqueio no Brasil, mas mesmo existindo esse bloqueio, essa resistência que eu sinto ali, isso é interessante, porque nas universidades de língua portuguesa, ou nas universidades direcionadas, mano, os caras são bons, cara. Cara, pensa como os caras são bons de língua portuguesa. Por que a gente tem essa falha na base? Porque, assim, lá em cima, o cara chega mediano, se ele pegar os bons, ele embala se ele quiser. Uhum. Mas a gente chega um cara a nível de faculdade que o cara já não tem mais condição, vê se você entende. O cara chegou num nível de entrar na faculdade sem condição de encarar uma boa faculdade. Essa é a verdade. Como é que a gente está hoje? Eu acho que o cenário que eu enxergo, fundamental muito ruim. Mãe do céu. O médio muito ruim e você bate para embalar nas universidades. A universidade virou besteira, né? Tá muito... Cara, hoje não tem nem mais vestibular, não tem nada, né? Hoje você faz faculdade de qualquer jeito, de qualquer lugar, de todo jeito. O MEC deu uma liberada geral. Eu tava conversando com os caras do Farias Brito e Aris de Sá. Vocês conhecem os colégios lá de Fortaleza? Uhum. Mano, eu gosto deles. Sabe o que ele falou? Falei, pô, eu dou parabéns, sabe? Pra um deles, são irmãos, não se falam. Dou parabéns. Eles não recebem qualquer aluno, não. Pra não queimar a instituição. Não tô falando... Eles fazem uma seleção. Cara, aqui é SpaceX, ITA e IME. E universidades de peso. Eu não tenho como pegar o cara que veio muito da base muito ruim e encarar o cara ali. Engraçado que a gente inverteu a roda, né, do negócio. É falado muito de universidades, muita defesa de universidade, dinheiro para universidade, e a nossa base da educação está muito furada, né? A gente até falou de professores não capacitados, e não é culpa do professor, digo de passagem, porque assim, o professor ele acaba sendo jogado na fogueira porque ele não é capacitado e é jogado lá na base. Né? O efeito que isso dá. É percepção minha ou isso aí é o que... E é mais uma pergunta mesmo para eu acabar tendo mais conhecimento de causa. É uma percepção minha ou isso é o que acontece hoje mesmo no Brasil? Na minha opinião, Evandro, nós temos ali uma questão em relação à educação de base, considerando o tamanho do Brasil, que ainda é um problema conjuntural que tem muito a ver com a falta de possibilidade de fornecer acesso equitativo à educação de qualidade e ainda algumas considerações de natureza social. Eu já falei isso aqui em outro podcast quando nós conversávamos sobre que enquanto nós temos testes, né, como o PISA, que visa avaliar a qualidade da educação brasileira, que colocam o Brasil num patamar de concorrência com outras nações, né, nós temos aquele aluno que está indo para a escola para fazer uma refeição, não para estudar. E não é culpa do aluno, né, ele está indo lá porque, cara, talvez lá seja a única refeição dele. E aí ele chega lá, pensa comigo, Evandro. Eu não sei, mas tem muita gente que não funciona às 7 horas da manhã, sabe? Meu filho, por exemplo, não funciona às 7 horas da manhã. Ele não tá acordado nesse horário. Ele não consegue, cara. Mas você tem uma gama de alunos que tem que começar a aula às 7h15 da manhã. Fisiologicamente, as pessoas são diferentes. Mas nós, de alguma forma, instituímos que alguns alunos devem entrar nesse horário. Então, nós temos grandes questões para resolvermos, né? Então, uma questão sobre a alfabetização, qualidade dos professores que trabalham com alfabetização. Segunda questão, infraestrutura de colégio. Terceira questão, acesso à escola, porque algumas crianças ainda vão para a escola caminhando. Algumas crianças, em alguns recônditos do Brasil, vão para a escola tendo que atravessar o rio, sabe? É muito diferente da realidade, por exemplo, aqui de Cascavel, em que o cara vai para a escola, que você tem transporte público que funciona. Aqui é bom. Você tem ótimas escolas em Cascavel, ótimos professores em Cascavel. Olha quantos professores você encontrou em Cascavel, tá? É uma realidade que não se repete, é um caso isolado. E muitas vezes você olha o caso isolado e tende a generalizá-lo. Mas a generalização dentro do Brasil não é da coisa boa. Infelizmente, a generalização é da carência. É a carência de formação, é a carência de acesso, enfim, tudo isso acaba impactando. E onde está o grande buraco? Na educação de base, porque é a instância formativa.
Aí você vai chegar com um indivíduo que entra na universidade, mas que ainda não está preparado para ela. Ele não está preparado para ela porque ele teve uma formação toda deficitária. E lá na universidade ainda não existe uma equiparação. Você não tem um primeiro ano que vai colocar todo mundo no mesmo patamar para depois dizer, ó, agora você vai fazer as suas formações específicas porque você já fez o básico que tinha que fazer. Você tinha que colocar na universidade todo mundo fazendo junto. Metodologia científica e não a BNT, são coisas diferentes. Você vai para a universidade, o professor ficar te ensinando qual que é o tamanho da letra, a distância do parágrafo, aquela merda toda, mas não te ensina a pesquisar. Então todo mundo tinha que ter aquilo que nós falamos bem no início do debate, Alexandre, a propedêutica na universidade, que seria a língua portuguesa acadêmica, a leitura acadêmica, nós teríamos que ter metodologia científica na universidade e depois a galera caminhar para suas especificidades. Mas isso também é algo muito difícil de fazer, por causa da extensão e das dificuldades de cada universidade. É claro, você precisa de verba para pesquisa? Precisa, mas você precisa também fornecer para aquela criança que está ingressando na escola condições de uma boa alfabetização, condições de uma formação continuada, né? E isso é papel do Estado e não pode ser terceirizado. É. E aí, Alexandre, você acha que o rombo está na base também? Também, é claro. Aí vou só complementar, né, o que Pablo disse. Professores mal remunerados, sem nenhum tipo de incentivo. Aí o caboclo chega para dar aula, né, ele é só mais uma figura ali, uma figura ilustrativa, não tem nenhum papel, não tem como direcionar. Vou falar de Rio de Janeiro. Hoje, no ensino público no Rio de Janeiro, o cara chega para dar aula, ali dentro, aquele moleque que está ali, ele ameaça o professor, né, na porta do colégio, né, vamos aula à noite, quando o professor sair, se ele não dá uma nota melhor, professor. Com esse tipo de ambiente de trabalho, quanto o cara ganha, quanto ele tem que trabalhar, extremamente cansado, que tipo de educação que esse cara vai dar aos alunos? Uma educação, lógico, proporcional ao que ele ganha, proporcional ao cansaço dele, proporcional à falta de incentivo. Agora, no mundo acadêmico, ainda que não seja tão maravilhoso assim, né, por exemplo, a remuneração de um professor, você é mais bem remunerado, seu trabalho é mais reconhecido por enquanto, né, existe todo um ambiente propício para, né, esse direcionamento para melhores aulas, para receber esses caras que estão chegando ao curso superior, mesmo com a deficiência toda. Então, não sei se o Pablo concorda, no mundo acadêmico existe um grupinho muito, muito pequenininho que tem uma educação sueca, o cara é brilhante, mas só que a grande massa também não está, sabe, é fora dessa realidade. Então, o Brasil, ele está... É como se fosse o seguinte, o Brasil tem de começar de novo no todo o processo de educação. Aí, qual é o problema? Né? Qual é o problema? É uma questão de prioridade. Isso quem disse foi, salvo engano, foi Maquiavel. Transforme o seu povo o mais ignorante possível. Por quê? Mesmo que você não seja tão brilhante, o parecerá. Ou seja, não dê educação para o seu povo, senão você está fudido.